Olá, meus queridos irmãos, amigos da Escola Bíblica Discipuladora da PIB e todos que estiverem assistindo a esse vídeo, a graça e a paz de Cristo a todos. Nós vamos dar continuidade aos estudos da nossa EBD, falando sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. Vamos estar dando continuidade aos estudos e nós estamos no segundo trimestre de 2021 e vamos dar continuidade então a esses estudos da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Código de Honra. Mas que código de honra é esse que nós vamos falar? Esse é o 5º mandamento. Nós temos os 10 mandamentos, correto? Este é o 5º mandamento e esse mandamento é com promessa. Esse texto se encontra lá em Êxodo 20, versículo 12. Antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração para que o Senhor possa estar abençoando a cada um que neste momento vai estar dedicando uma parcela do seu tempo para o aprendizado da palavra e da leitura e meditação da palavra. Então vamos orar nesse momento. Pai querido, nós, em nome de Jesus, agradecemos a Ti a oportunidade que temos de estar estudando a Tua palavra, Senhor Deus, falando, Senhor Deus, dos 10 mandamentos, meu Deus. Ó Pai, que possamos, meu Deus, aplicá-lo, compreendê-lo, Senhor Deus, e entender, Senhor Deus, que devemos obedecer, Senhor Deus, que devemos obediência a Ti, Pai. Abençoa, meu Deus, aos nossos queridos ouvintes, aqueles que estão assistindo a aula neste momento, em todos os lugares, onde quer que eles estejam. Que o Teu Espírito Santo possa estar iluminando a leitura da palavra, a compreensão, meu Deus, e que o Senhor nos abençoe neste dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo essa aula, né? Essa aula está sendo preparada para a EBD, a Escola Bíblica Discipuladora, que na Igreja Batista nós costumamos participar no domingo. Mas como nós estamos com esse afastamento social e preparando as aulas, gravando aulas para enviar para os irmãos podem ter acesso a qualquer momento, correto? Qualquer instante o irmão pode estar acessando e estudando conosco. Vamos ler lá então em Êxodo 20, versículo 12, que fala sobre o código de honra. Êxodo 20, versículo 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Na terra em que o Senhor teu Deus te dá. O que este versículo, para início da nossa aula, do nosso estudo, o que o autor quis dizer quando ele escreveu esse texto para nós do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12? Ele quer dizer que cada mandamento divino, ele é acompanhado não apenas de uma maldição pela desobediência, mas por uma bênção pela obediência. Por isso devemos obedecer. Se obedecermos, seremos abençoados, correto? Deus não nos dá mandamentos porque deseja nos controlar. Ele não nos dá os mandamentos porque deseja controlar a nossa vida. Pelo contrário, seus mandamentos nos preparam para as suas bênçãos. Vocês entenderam o que o texto quis dizer? Os mandamentos de Deus nos preparam para sermos abençoados se nós obedecermos, é claro, né? Se nós formos fiéis à sua palavra. Vamos ver então o que o autor da nossa lição, o autor ele quer nos falar neste dia. Ele começa assim: os 10 mandamentos dividem-se em 2 grupos. Aí você me pergunta, mas quais são os 2 grupos? Os 4 primeiros apontam para uma boa relação com Deus, onde os 3 primeiros mandamentos são exigências do Senhor para o nosso próprio bem e, consequentemente, nossa felicidade. Agora no o quarto mandamento, há uma cerimônia e uma condição moral. Mas que cerimônia é essa, né? Nós vamos falar daqui a pouco.
Se alguém trabalhar direto, de uma forma contínua, sem descanso, o que acontecerá com ele? Essa pessoa vai ficar com fadiga, correto? Quando você trabalha muito e você não tem um intervalo, você não fica esgotado? Então é importante que você tire um dia para o descanso, certo? Nós estamos no início da nossa aula, nós estamos falando aqui sobre como se comportar. Então vamos lá. Como consequência dessa falta de descanso, vai vir um cansaço, vai vir a fadiga, né? Então, o que acontece? Aí, nós precisamos ter o descanso desse trabalho. E o autor, ele fala que existe a cerimônia chamada Shabá. E o que existe? Qual é o nome dessa? O que significa essa cerimônia? Essa cerimônia significa cesse de trabalhar. E nesse dia deve-se haver o descanso. E nesse dia de descanso é o dia em que vai haver uma consagração ao Senhor, é onde você vai se dedicar mais ao Senhor, não é? Consagrar mais a sua vida a Deus. Agora vamos lá, a partir do 5º mandamento, o que acontece? Nós temos um outro grupo de mandamentos extremamente morais. Esse outro grupo é extremamente morais. Por quê? O primeiro grupo de 4 mandamentos nos instrui como a adorar. Eles nos ensinam como a adorar e nos relacionar com o Criador, não é? A primeira parte do mandamento nos ensina como nós devemos adorar ao Senhor, como nós devemos nos portar diante dele, aquela relação entre nós e Deus, sabe? Assim, aquela ligação. Então a primeira parte fala isso, a nossa ligação com o Criador. Já o segundo grupo, a segunda parte, é formado por outros 6 mandamentos. Nós falamos dos primeiros 4, né? Agora nós vamos falar dos outros 6. Esses 6 mandamentos, eles nos ensinam a interagir, a respeitar e se relacionar com o próximo. Ou seja, os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a nos relacionarmos com Deus, correto? Agora, os outros 6 nos ensina a nos relacionarmos com o nosso próximo, com quem está próximo a nós, ok? O objetivo desses 6 últimos mandamentos, meus irmãos, é o bem-estar de todos nós, é o bom relacionamento, é a boa convivência, não é? Nós vivemos momentos muito difíceis, momentos em que é mais fácil nós nos desentendermos com alguém e criarmos muros do que nós ampliarmos o nosso grupo de amigos e de amizade e fazermos pontes. Hoje você briga por questões políticas, por questões de gênero, por questões de ideias, né? E nós sabemos que as nossas divergências, elas devem tramitar sempre no campo das ideias, somente no campo das ideias. Mas às vezes muitos extrapolam e rompe-se a amizade antiga, né? Corta-se relações por questões partidárias, né? Por questões de gosto. Então nós precisamos cumprir os mandamentos de uma forma integral, mas com uma atenção para esses 6 últimos. Porque esses 6 últimos mandamentos, ele fala do nosso comportamento e da nossa relação. Ok? Da nossa relação. Agora vamos aos termos do 5º mandamento. Vamos ver o que o autor ele fala para nós aqui. Os termos do 5º mandamento são bem claros. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós lemos aqui no início, né? Ou seja, nós precisamos honrar os nossos pais, independente de quem eles são, independente de quem eles foram, independente daquilo que ele produziu em nós, não é? Às vezes nós vivemos num lar totalmente desestruturado. Lá na frente nós vamos comentar um pouco sobre isso. Vivemos em um lar totalmente desestruturado em que nossos pais, muitas vezes, não são cristãos, uma família totalmente desequilibrada e desestruturada. Como honrar pais que fazem tão mal à sua família, né? Como honrar? Nós vamos entender um pouco sobre isso. Nas famílias bem estruturadas, né, e de pais tementes ao Senhor, esta relação de honrar
os pais, torna-se muito mais fácil, muito mais agradável, muito mais suave, né? Honrar pai e mãe de família organizada, de família equilibrada, de família decente, vamos dizer assim, né? Se eu posso dizer assim, de uma família temente a Deus, usando o termo mais correto, de uma família temente a Deus é muito fácil. Agora você imagine honrar um pai e uma mãe de uma família totalmente desestruturadas, né? Totalmente desajustadas, né? É muito complicado, né? No lar em que tudo é perfeito, né? Vamos dizer assim, no lar em que tudo funciona, é muito fácil, né? Difícil é num lar onde nada funciona da maneira que deveria, você precisar honrar pai e mãe. Entendeu? Entretanto, para as famílias cujos pais são desajustados, o quinto mandamento passa a ter um gosto amargo. Honrar pai e mãe em uma nave, em uma atmosfera difícil, torna-se um fardo muitas vezes para os filhos, né? Entretanto, meus irmãos e amigos que estão acompanhando a Escola Bíblica Discipuladora, entretanto, a desobediência a esse mandamento acarreta a perda da promessa. Vocês lembram que no início eu falei que esse mandamento é um mandamento com promessa? Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa? Então, isso acarreta o quê? Acarreta a perda da promessa de uma vida prolongada, de uma vida longa. Quando a gente lê o texto lá, o que o texto fala? Né? Que se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, nós vamos ter os nossos dias estendidos na terra e tudo vai bem, não é assim? Então, agora, independentemente das circunstâncias vividas, meus irmãos, meus amigos, independente das circunstâncias vividas, independente das mazelas estabelecidas por nossos pais, ou seja, situações que nós fomos submetidos, independentes disso. Se você tem um pai agressivo, se você tem um pai violento, se você tem um pai que tem vícios, né? Se você tem um pai que bate na sua mãe, uma mãe que agride o seu pai em casa, independente dessas circunstâncias, independente dessas mazelas que foram imputadas a você, que foram submetidas, em que você se submeteu, independente disso, honre ao teu pai e à tua mãe. Não porque você é bonzinho, não porque você é educado, mas porque você é obediente a Deus e sabe que esse mandamento precisa ser cumprido porque ele tem uma promessa para que você vá bem. Ou seja, você será sábio se você honrar o teu pai e a tua mãe. Ok, meu irmão? Ok, meu amigo? Então vamos lá, vamos prosseguir. Existem 3 princípios que devem ser cuidadosamente analisados nesse processo. 3 princípios. E quais são esses princípios? O primeiro princípio é a promessa. Acabamos de falar agora, né? Que é um mandamento com promessa, então o primeiro princípio é a promessa. O segundo princípio é ter uma geração vitoriosa. Olha você rompendo com um legado ruim e, a partir de agora, trilhando um caminho correto, rompendo com essas sequências desastrosas, né, a qual você foi submetido, rompendo com todo esse mal que você passou, que você sofreu, e passando agora a fazer justamente ao contrário, fazendo exatamente o efeito contrário. Se você sofreu, se você foi submetido a situações ruins por conta dos seus pais, você agora vai proporcionar para as gerações futuras, aqueles que virão de você, exatamente tudo que há de positivo, tudo que há de correto diante da vontade de Deus, porque você foi fiel, porque você obedeceu e agora você vai ser abençoado por sua obediência. Não é? Não era com promessa? Aquele mandamento não era com promessa? Não é porque você teve um pai que te batia que agora você vai estender isso aos seus filhos. Correto? Não era porque o seu pai batia na sua mãe que você vai bater na sua esposa, né? Você não vai permitir que os seus filhos vejam aquilo que você viu. Você não vai permitir que a sua descendência permaneça ou continue fazendo as mesmas coisas que você viu fazendo e que passou
por você, né? E que você vivenciou. Ou seja, você está rompendo com este legado e a partir de então sendo bênção para as gerações futuras. E o terceiro ponto é ser um bom fruto a despeito da árvore que o gerou. É exatamente isso que eu estou falando. Ser um bom fruto a despeito da árvore que o gerou. Se a árvore que te gerou, ou seja, seus avós, seus pais, não tiveram boas relações, não passaram bons ensinamentos, a partir de você agora você vai quebrar este paradigma. Você vai quebrar essa sequência, você vai romper com essa situação negativa, ruim, e a partir de você produzirão frutos saudáveis vindos de você, porque você rompeu com aquilo. E o que vier depois de você será bênção, obediência diante de Deus, na presença de Deus, e recebendo esses frutos, recebendo as bênçãos com promessa por conta da tua obediência. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses 3 pontos que nós estamos comentando aqui. O que significa uma vida longa, prometida no cumprimento do 5º mandamento? O que significa? Existem pelo menos 3 possibilidades. Vamos ver. A primeira possibilidade é um sentido literal e histórico. É um sentido literal e histórico. Por exemplo, na época do Antigo Testamento, prestem atenção, na época do Antigo Testamento, a desobediência aos pais tinha como sentença a pena de morte. Êxodo 21:17. Se você desonrar o seu pai e a sua mãe, você é sentenciado à morte. Você imagina só, né? Era sentenciado, você não podia sequer cogitar essa possibilidade de desonrar os seus pais, porque era sentença de morte. O desobediente morreria. Aquele que desobedecesse morreria. Em um sentido mais amplo, quem obedecesse, ou seja, o obediente, né, esse estaria livre da morte. Por obedecer, estaria livre da morte. Mas quem cometesse desonra aos pais pagaria com a própria vida. É bom destacar bem isso, né? Agora, a segunda possibilidade, meus irmãos, é a seguinte. A segunda possibilidade dessa promessa, ela é espiritual. Ela é espiritual, não é? Agora, por que ela é espiritual? Porque isso implica dizer que aqueles que obedecem ao 5º mandamento viverá mais tempo na terra. Ou seja, terá uma vida mais longa, terá mais tempo para vivenciar e aproveitar por conta da obediência a Deus. E certamente seria uma vida boa. Não seria uma sobrevida, não. Seria uma vida boa por conta da promessa. É promessa de Deus. Não é nada que o homem possa fazer. É a promessa que ele fez que vai se cumprir, dando longevidade às pessoas, dando longevidade às pessoas, né? Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir aqui. Deus, meus irmãos, ele observa a obediência de cada um e prolonga ou encurta a vida de alguém. No caso do obediente, ele prolonga a vida do obediente. E quanto àqueles filhos que eram... Aí você me pergunta, e quanto àqueles filhos que eram obedientes ao 5º mandamento, mas morreram prematuramente? Muitos obedeceram, mas morreram. Aí você pergunta, mas não era promessa aquele que obedece viver mais? Sim, mas nós não temos respostas. Exatamente, nós não temos respostas, né? Não há resposta humana que possa satisfazer essa pergunta. Aliás, muitas perguntas e muitos questionamentos que nós temos, nós só obteremos essas respostas lá no céu. Muitas dessas questões não serão esclarecidas aqui, somente no céu. Então é importante a gente compreender isso. A vida, meus irmãos, não cabe a nós, em momento nenhum, desviar esse princípio do código de honra aos pais. Em momento nenhum. É um princípio que precisa ser permanente, não pode ser
mudado, há conceitos e valores que são inegociáveis. A gente precisa entender isso. A sociedade de hoje tenta mudar o tempo todo, tenta fazer adaptações, tenta fazer ajustes, não é? Tenta incutir na mente das pessoas e até crianças, né? Até crianças, ideologias. A gente não precisa fazer muito esforço para acompanhar isso nas mídias, nas redes sociais, na TV, não é mesmo? Querendo modificar, querendo adulterar conceitos e valores imutáveis. E nós, como cristãos, nós precisamos vigiar e batalhar para que cumpramos o mandamento, principalmente porque o mandamento ele é com promessa. Então não devemos desobedecer. Precisamos vigiar e estarmos atentos, né? Precisamos estar atentos. Não cabe a nós, em momento algum, desviar o princípio do código de honra em obedecer e honrar os nossos pais. A vida pode até ter sido prematura, a vida pode até ter sido ceifada, né? Antes do tempo, mas a promessa, ela se cumpre em uma vida espiritual prolongada. Lembra que eu falei que era espiritual? Uma vida espiritual prolongada e cuidada pelo Senhor. Pois Deus prolongada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor e prolongada pelo Senhor. A terceira possibilidade, meus irmãos, eu estou lendo aqui que é justamente para a gente não fugir dos pontos e fazer a lição, apresentar a lição do formato que o autor desejava. Por isso que eu estou fazendo agora, as pessoas que nos acompanham estão vendo que eu estou apresentando um outro formato de aula, né? Nós estamos nos adaptando a esse outro formato. Estou acompanhando passo a passo aqui da revista para não fugir à ideia central do pastor que preparou a lição com todo cuidado. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. A terceira possibilidade apresentada pelo pastor que fez a aula é a física. É a física. Ou de uma vida longa de qualidade, né? Quando fala que vai viver muito tempo, uma vida longa com qualidade. Deus sabe quem obedece. Ele sabe quem obedece. Mas, mesmo com os pais iníquos, ele prolonga a vida dos filhos com saúde. Vocês estão entendendo? Se você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, mas os seus pais, eles não têm os princípios cristãos. Não tem princípios de ética, de valor, de conceito, não tem nada. Mas é importante que você permaneça fiel, porque Deus vai prolongar os seus dias, é promessa. Ele vai prolongar seus dias, mas vai prolongar os seus dias com qualidade, tá bom? Com qualidade e com saúde, é promessa. O maior exemplo da Bíblia, meus irmãos, em obediência está em Cristo. Está em Cristo Jesus, não é? Está em Cristo Jesus. Ele passou por toda essa humilhação por nós, sem pecado, foi levado à cruz, não é mesmo? Pediu ao Pai, se possível, passa de mim. Mas ainda assim o Senhor o deixou passar por essa situação. Porque era o plano da salvação, para que hoje eu e você que está assistindo essa aula pudesse compreender o que é isso, o que é o resgate, né? O que é a obediência, para que você pudesse entender o que é o perdão, o que é o amor, o que é a misericórdia. O que é a misericórdia? O Senhor Jesus, ele foi fiel até o momento em que ele perdeu ali a sua vida e ressuscitou, dando-nos a vitória sobre a morte e dando-nos a vida eterna. Vejam então se a promessa da obediência aos pais não se cumpriu em sua essência na obra de Cristo. É lógico que cumpriu, não é mesmo, meus irmãos? Ele foi obediente até o final e cumpriu a obra. É isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de você. Ser fiel e obediente para poder cumprir o plano de Deus na minha vida, na sua vida e na vida de cada um de nós, meus irmãos. É importante que nós entendamos isso,
É importante que nós entendamos isso. Segundo princípio, vamos lá. O segundo princípio é ter uma geração vitoriosa. Agora nós estamos rompendo com toda aquela primeira parte, estamos rompendo com todo o legado que nos foi deixado por nossos pais. Se tivemos pais cristãos conscientes de que nós devemos servir ao Senhor, amém. Mas os que tiveram pais que não proporcionaram uma vida muito favorável, que deixou cicatrizes, e que deixou marcas, e que deixou sequelas. Muitas famílias sofridas, né, com sequelas até hoje, por conta das situações que foram submetidos por seus pais, não é? Agora, como ter uma geração vitoriosa, né? Ou seja, o que virá a partir de mim precisa ser vitorioso, precisa romper com o passado. Vamos lá. É necessário ressaltar que nossos pais, eles não são perfeitos. Eles tentam nos dar e nos proporcionar o que há de melhor. Muitas vezes eles não têm preparo e nem noção de que estão nos prejudicando. Quando tentam fazer alguma coisa de bom para nós, às vezes estão cometendo tremendo equívoco. Estão nos magoando e nos machucando, mas eles não são perfeitos. Por isso que o Senhor pede que nós honremos os nossos pais, correto? Lá em Romanos 3:23, fala isso. Depois você pode ler Romanos 3:23, né? Todos nós, incluindo nossos pais, estão destituídos da glória de Deus, né? Todos nós estamos destituídos da glória de Deus por conta do pecado, inclusive nossos pais. Deus não espera que nossos pais, Ele não espera que nossos pais sempre estejam certos. Aqui em casa, às vezes, eu utilizo a seguinte linguagem. O pai, às vezes, toma decisões que nem sempre são de acordo com o que vocês esperam. Estou falando dos meus filhos. Mas eu estou tentando tomar as melhores decisões, as decisões que eu julgo ser corretas. Então, essas precisam prevalecer. Eu sempre coloco assim, de uma forma democrática, mas coloco dessa forma. E é assim porque nós não estamos certos o tempo todo. Não estamos corretos o tempo todo, né? Eu sou um professor de história geral e história do Brasil. E sempre falo que quando nós fazemos uma pesquisa, por exemplo, quando nós estamos trabalhando a construção do conhecimento histórico, nós fazemos uma pesquisa, muitas vezes essa pesquisa ela não está totalmente perfeita e nem totalmente completa. Eu, como professor, eu não faço uma pesquisa e digo, ela está completa, ela está fechada, ela nunca está. Outros pesquisadores, outros historiadores em um outro tempo podem fazer outras pesquisas que venham agregar a minha pesquisa. E é assim, que venham agregar aquilo que eu preparei, aquilo que eu separei. Ou até contradizer aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu estava trabalhando. É assim que o historiador trabalha. Então, o pai, ele às vezes age, eu fiz essa comparação só para a gente poder entender, né? O pai às vezes age de uma forma achando que está perfeito, está completo, só que não é assim. Nós precisamos tomar decisões, e muitas vezes decisões imediatas. Às vezes acertamos e às vezes não acertamos. Mas é importante que ainda assim nós compreendamos que precisamos honrar os nossos pais. Ainda assim precisamos entender que precisamos respeitar, né, e acatar essas decisões. Não aceitando como correta. Às vezes a gente percebe que não é correto e não está correto. Mas eu preciso ainda assim honrar o meu pai. Não compactuando com o que eu julgar ser errado. Mas honrar o meu pai e honrar a minha mãe. O quinto mandamento não é uma ordem que pressupõe que nossos pais sempre estarão certos em seus preceitos e que por isso devemos sempre honrá-los. Eu acabei de falar agora, né? Honrá-los. Nossos pais não são merecedores da honra da qual só podemos dar a Deus.
a honra, dependendo da situação, nós só podemos dar a Deus essa honra. É isso que o autor está querendo dizer aqui. Só o Senhor, ele é digno. Só o Senhor, ele é digno de honra, né? O código de honra aos pais envolve o amor. Você está vendo que o seu pai é um pai agressivo, mas você precisa o amar. Você está vendo que o seu pai não faz aquilo que você julga ser correto, muitas vezes, né? Você tem um pai violento em casa, você tem um pai que não é amoroso, mas você precisa o amar. Você precisa o amar, você precisa fazer o oposto. Se você quer ter uma geração que rompa com este legado, que rompa com toda essa situação, você vai precisar trabalhar o amor. Vai precisar trabalhar o amor. É isso que o autor está querendo nos passar. Nossos pais não são merecedores da honra da qual só devemos dar a Deus. Só o Senhor é digno de honra. O código de honra aos pais envolve o amor. O imperativo do 5º mandamento, ele consiste em amar os nossos pais, pois mesmo que esses não mereçam, o amor deve ultrapassar os méritos. Nós já comentamos aqui. O amor, ele é independente de quem é o seu pai, de como você vê o seu pai. Independente. Você não vai amar, você não deve amar o seu pai pelas coisas que ele faz. Ficará muito mais fácil para você amar o seu pai por quem ele é. Ele é o seu pai. Ele pega no seu pé. Ele é chato, mas ele é o seu pai. Ele precisa da tua misericórdia e do teu amor, porque ele é o teu pai. Você não pode mudar, não há nada que você possa fazer para mudar isso. Ele é o teu pai. Então, por isso, você precisa o amar. E se você o amar, certamente você vai honrar. Vocês estão entendendo? Se você o amar, certamente você vai honrar. O imperativo do 5º mandamento consiste em amar. Então você precisa amar. E isso deve ultrapassar os méritos, deve ultrapassar aquilo que ele faz. Se ele merece ou se ele não merece. Se você acha que a sua mãe merece ou se você não acha que a sua mãe merece. Independente disso, ame. Se você amar, você vai honrar. A honra, ela é devida porque os pais são indispensáveis. A honra, ela é devida porque os pais, eles são indispensáveis. Por isso que nós precisamos trabalhar a família. Em tempos tão difíceis em que a sociedade tenta desconstruir a família, nós como igreja, nós que ainda temos esses valores em nós, esses valores cristãos em nós precisamos valorizar a família. Precisamos valorizar a família, porque honrar aos pais são indispensáveis. Os filhos são o prolongamento da vida dos pais. Ou seja, você, nós somos a continuidade daquilo que foi plantado. Nós que vamos dar seguimento às próximas gerações, não é? Você vai dar prosseguimento às próximas gerações. Agora, como você vai prosseguir essa geração? Considerando aqueles valores equivocados que você foi submetido, ou gerando bons frutos agora? Frutos saudáveis, obedientes, com promessa. Né? É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Nós devemos escolher ser frutos. Prestem bem atenção, nós precisamos escolher ser fruto de nossas escolhas. Eu quero ser melhor. Eu quero produzir bons frutos. Mas não devemos ser frutos das mazelas que fomos submetidos. Não escolha ser fruto do mal, ser fruto do erro e reproduzir e continuar perpetuando isso. Não escolha, mas escolha ser fruto de suas escolhas acertadas, de suas boas escolhas. Agora vamos ao terceiro e último ponto. Acabamos de falar sobre escolhas, né? Que nós devemos ser frutos das nossas boas escolhas. Então nós vamos agora ao terceiro ponto, o terceiro princípio, que é ser um bom fruto a despeito da árvore que o gerou, a despeito da sua origem,
do lar que você veio, do meio que você veio, né? Os pais devem sempre se empenhar para merecer a honra. Para merecer. Como é que a gente pode fazer isso para merecer a honra? Evitar o confronto com os filhos na vida diária, né? Melhorar o relacionamento, estreitar o relacionamento, conversar bastante. Um ambiente agradável se faz com diálogo, com conversa, e não com briga, com gritos, né? Mas com bastante conversa, bastante diálogo, criando pontes. Evite o confronto, para que essa relação, esse ambiente, essa atmosfera fique agradável e fácil. Porque onde há o amor, né? Ali fica fácil honrar. Não vai se tornar um fardo, não vai se tornar um peso, né? Obedecer ao pai e à mãe agrada ao Senhor. Obedecer o pai e a mãe agrada ao Senhor. Entretanto, como obedecer os pais que não são perfeitos? Porque eu não sou perfeito, os pais eles não são perfeitos, né? Às vezes nós tentamos consertar, com medo de errar, acabamos errando. Por quê? Porque não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos. Honrar pai e mãe implica em ser bom fruto a despeito da criação. A despeito da criação, você vai estar honrando um pai e uma mãe quando você é um bom fruto, mesmo sabendo que o seu pai e sua mãe não se portaram da maneira que deviam, né? A questão de pais serem tão violentos, como a gente já falou no estudo, né? De serem tão intransigentes com os filhos, e ainda assim os filhos são amorosos, ainda assim os filhos têm a paciência, né? E honram. E é isso que agrada ao Senhor, ser um bom fruto a despeito da criação que teve. O autor ele coloca aqui, meus irmãos, que estão acompanhando a aula até agora, coloca uma ilustração que eu achei interessante. Aqui ele diz assim, que visitou um jovem que estava preso por seus delitos. Esse jovem estava preso porque cometeu muitos erros, né? Seus delitos. Indaguei o porquê da prisão dele, né? Isso eu estou falando. Pois ele era tão jovem e perdeu a liberdade. Aí ele me disse que se tornou violento por causa do seu pai. Ele se tornou violento por causa do pai. Ele aprendeu com o pai, né? Dentro de casa. Seu pai era um bêbado, um viciado iracundo, uma pessoa ruim, que só fazia coisas ruins dentro de casa, dava péssimo exemplo, irmãos. Isso é uma coisa, nos dias de hoje, bastante comum, né? Seus maus tratos à mãe, que não denunciava, a mãe também não denunciava, né? Geralmente fica calada em casa e não denuncia. E o desprezo pela família o levaram a cometer pequenos roubos para o seu próprio sustento, até o dia que foi preso. Olha o que aconteceu. Aí ele foi preso, né? Cometeu muitos erros, reproduziu o erro do pai e está preso, né? Aí ele perguntou sobre sua família. Olha o que o rapaz falou. Ele disse que tinha um irmão gêmeo, né? Aí ele foi até o endereço do irmão dele. O autor diz assim: para minha surpresa, o local onde encontrei seu irmão era um escritório de advocacia. Olha bem, um escritório de advocacia. Seu irmão era advogado e iria lhe defender. Perguntei ao irmão o que o incentivou a ser um advogado. Olha o que esse irmão gêmeo respondeu. Ele me respondeu: meu pai foi meu maior incentivo. Estou honrando meu pai, produzindo um fruto que ele não gerou em mim. Observe, mas vou gerar em meus filhos. Veja como é profunda essa ilustração. Ele resolveu, irmãos, romper com esse legado. Olha, dois irmãos gêmeos, prestem atenção, dois irmãos gêmeos. O primeiro fez uma leitura, o segundo fez outra leitura. Olha a leitura que o primeiro irmão fez. Ele absorveu todo aquele legado de injustiça, de violência, de agressão familiar,
aquela atmosfera desagradável dentro de casa, ele absorveu aquilo de forma negativa e destrutiva, irmãos. E o que aconteceu com ele? Ele acabou reproduzindo, ao ponto de parar na prisão. Ao passo que o segundo fez uma leitura completamente oposta. Prestem atenção. O pai dele, segundo o texto diz, foi o exemplo para ele não fazer aquilo que o pai fazia. Ou seja, o pai dele foi uma mola propulsora para que ele decolasse na vida e rompesse com esse legado negativo, trabalhasse para o bem, obedecesse, né? E ainda ajudasse o irmão, defendendo o irmão que está preso. Ou seja, ele resolveu, ele fez uma boa escolha, por isso que eu sempre falo, a vida é feita de escolhas. Não escolha ser fruto de mazelas que te impuseram, mas prefira, né, ser um bom fruto. Prefira escolher ser um bom fruto. Prefira optar pelo lado bom. O segundo irmão gêmeo rompeu. Ou seja, ele rompeu. Eu não vou reproduzir. Eu não vou reproduzir isso para os meus filhos. Eu não vou reproduzir isso para a geração vindoura que virá a partir de mim. Então é isso que o Senhor pede. Que sejamos obedientes e fiéis, honrando ao Pai. Ele honrou o pai dele rompendo com esse legado, não reproduzindo nada de mal. O pai dele errou, sim, né? Passou uma situação totalmente destrutiva para ele. Mas o segundo optou em honrar. Eu vou honrar porque o Senhor é meu pai, dessa laranja eu só vou chupar o suco. Eu vou jogar o caroço e o bagaço fora. De uma linguagem bem simplória, para que os irmãos possam entender. Então, de uma certa forma, ele honrou o pai, rompendo com esse legado, produzindo os bons frutos, independente da árvore que ele veio, passou a produzir bons frutos. Não permitiu produzir frutos ruins, mas permitiu produzir bons frutos. Vamos seguir. Produzir bons frutos. É isso que o Senhor quer de nós, meus irmãos. Estamos caminhando para o final, né? É isso que o Senhor quer de nós, obediência. É isso que o Senhor quer de nós, que cumpramos os 10 mandamentos. Os mandamentos, eles foram feitos para serem cumpridos. A sociedade hoje tenta deturpar, tenta mudar, tenta acrescentar, né? Tenta modernizar. Mas o Senhor, ele não muda. A palavra, ela é imutável, ela não muda. O Deus continua sendo o mesmo, os mandamentos continuam sendo os mesmos. Que nós possamos ter esse entendimento e essa sabedoria para continuarmos obedecendo, sendo fiéis, honrando nossos pais, porque é com promessa, e Ele promete que estaria conosco, promete nos dar longos dias, se formos obedientes. Que nós possamos aprender com essa lição, meus irmãos. Possamos aprender a obedecer, independente das circunstâncias. Eu ainda posso acrescentar um pouco mais. Independentemente do presidente que você tem, independentemente do Brasil que você tem, das circunstâncias que são colocadas a você. Escolha ser um crente fiel. Escolha estar debaixo da vontade de Deus e obedecendo os seus preceitos. Essa é a melhor escolha. E que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo a esse vídeo. Espero vocês então no nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. A graça e a paz de Cristo a todos.